Olá, eu vou gravar esse vídeo para falar do meu depoimento sobre a Terra plana. Eu me chamo Marili, sou aqui de Minas Gerais e deve ter uns quase 3 anos que eu conheci a Terra plana e mudou muito, assim, minha visão, a minha fé, meu modo de ver o mundo e de como eu vejo Deus hoje. Eu sempre gostei muito de acompanhar as publicações, que a NASA sempre passava, né? Eu sempre gostava de acompanhar e eu tinha aquela dúvida se o homem foi à Lua, porque ele foi há muitos anos atrás e hoje em dia, quando a gente tem mais tecnologia, até hoje não voltou. Aí sempre ficava com essa dúvida, será que isso é verdade, né? E com o tempo eu baixei um aplicativo no meu celular que acompanhava todos os satélites que eram enviados, todos aqueles foguetes que estavam sendo enviados pela NASA, não tripulados e tripulados, eu sempre acompanhava essas coisas pelo aplicativo da ISS. E eu percebi que quando aqueles foguetes subiam uma certa altura, eu ficava doida para ver como chegasse lá de cima, como ia ser a imagem, né, da Terra lá de cima. Mas quando chegava uma certa altura, como eles calculavam lá a quilometragem, eu não sei se era acima de 100 quilômetros, sempre eu via que mudava o desenho ali e jogava um gráfico. E aí já não mostrava mais a filmagem, né, do foguete mostrando a parte de baixo na Terra. Aí eu comecei a achar aquilo estranho e fiquei assim meio questionando por quê? Porque quando chega uma certa altura, eles não mostram mais a câmera ao vivo do que está acontecendo lá embaixo, né, através do foguete. Aí, uma certa vez no meu Facebook, um menino postou algo sobre a Terra plana. Eu não lembro agora o que era, o que ele falava. Eu acho que era sobre o formato da Terra e tinha esse desenho. E eu acho que tinha um versículo bíblico lá, que era Isaías 40, 22. E aí, eu nunca tinha ouvido falar de Terra plana. Eu ri muito quando eu vi aquilo e achei que ele era um louco, né? Mas aí eu comentei lá e ri dele, zombei dele e ri da postagem dele. Aí ele me falou, você é cristã? Eu disse sim. Ele falou assim, então você está interpretando a Bíblia errado e você foi enganada. Assim como todo mundo, como eu também fui um dia. Aí eu fui questionei com ele. E na minha Bíblia, Isaías 40, 22 fala que a Terra é um globo. Ele falou, porque essa Bíblia está alterada. Porque o certo é um círculo ou redondeza. E não é o mesmo que uma esfera, que um globo. Aí aquilo ali me deixou com a pulga atrás da orelha. E aí eu comecei a me questionar muito. E comecei a tentar pesquisar sobre esse assunto de terra plana, que eu nunca tinha ouvido falar. E foi difícil achar alguma coisa, porque parece que é tudo filtrado pela internet, pelo YouTube, você não acha nada, só acha coisa de zombaria sobre a terra plana. Não sei como, mas que de tanto mexer na internet, eu comecei a orar a Deus, porque isso me causou uma confusão na mente. E eu falava com Deus, Deus, por favor, se a gente foi enganado, se a Terra realmente não é um globo, não gira, e se a Terra tem um outro formato, por favor, me mostra. E comecei a orar e pedir, Deus, me mostra a verdade, não me deixa ser enganada, eu não quero ser mais uma enganada. E, através das orações, eu conseguia achar o canal do Afonso, que foi, eu acho que o primeiro canal que eu achei, depois foi do Pastor da Terra Plana. E assim, entrei em grupos de WhatsApp de Terra plana e através disso eu não parei de pesquisar e fui vendo muitos vídeos. Através desses vídeos que eu achei do Afonso e do pastor da Terra plana, né, o Netplan, eu comecei a achar vários outros canais e assim eu fui aprendendo cada vez mais sobre a Terra plana. E quando eu vi, nem através do experimento, mas através da Bíblia, que a Terra realmente é plana e que a gente às vezes que não, por causa dessa doutrinação de escola, a gente não tem uma mente aberta para ver a visão certa do que a Bíblia está falando. E aí quando eu comecei a enxergar que a Bíblia estava mostrando uma coisa e a gente estava interpretando outra e não tinha parado para reparar, eu vi que eu não precisava mais prova nenhuma, porque a própria Bíblia, ela prova que a Terra é plana. Nossa, mas isso me deu um motivo de alegria. Quando eu comecei a ver que a Terra, comecei a perceber que a gente estava sendo enganado, eu fiquei um dia
praticamente sem dormir, pensando como isso pode acontecer, como esse mundo pode estar fazendo tanto engano, quantas pessoas são ateus por causa disso hoje em dia, porque eu também tinha isso em mente, aquela dúvida se Deus existe. Se Deus existe, porque existem outros planetas, por que a Bíblia não fala desses outros planetas, desses outros seres que podem estar habitando por aí, se a Terra só fala dos seres humanos, dos anjos e dos demônios? Aí isso me fazia uma confusão e ainda misturava essa coisa de heliocentrismo com Big Bang, com teoria da evolução. E isso realmente deixa a gente com dúvida se existe um Deus verdadeiro. Mas depois que eu comecei a estudar a Terra plana, tudo se encaixou. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma, que Deus é real e tudo tem sentido. A Terra e toda a sua criação maravilhosa que Deus fez, tudo tem mais sentido. Isso só tem me aproximado mais de Deus. E eu acho que todo mundo deveria, com humildade, porque eu acho que Deus não revela para todo mundo, mas todos poderiam pesquisar e não ficar só nos livros científicos, sabe? Pesquisar mais ao fundo sobre esse assunto, porque isso é libertador. E isso tem só me aproximado mais de Deus e eu vejo a vida com um outro sentido. E tudo que eu olho em volta tem mais sentido hoje em dia. Eu sinto Deus em tudo e eu vi que esse reino que Deus deixou para nós é maravilhoso.